Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um coelhinho de Páscoa numa janela florida. Mas a mensagem que eu vou deixar com vocês está em Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui nós temos o risco. Esse pano é um barulho porque tá caindo aqui uma chuva muito forte, mas eu tenho que gravar agora. Então, nós vamos começar com um pincel número 8, com cerda um pouquinho grandinha, por esse fundo aqui. Temos alguns probleminhas aqui de desenho, porque eu fui fazer, mas o teu risco vai bem certinho, pode seguir lá que não vai ter problema. Eu vou começar usando o azul marinho aqui. Nós vamos pintar dentro da janela, lá no fundo primeiro. Eu quero que fique escuro lá dentro. Então eu vou usar azul marinho aqui, ó. Toda essa área, até por aqui eu vou pôr o azul marinho. Perceba como ficando meio sujinho, porque isso vai facilitar na hora de fazer a orelhinha, o pelinho do coelho, tá? Aqui também, ó, eu deixei crespinho. Outro detalhe, aqui é fundo. Você tem a fita saindo pra fora e aqui tem um pedacinho de fundo, então tem que preencher com azul marinho também. Um pouquinho aqui. Aqui também a gente tem um pedacinho de fundo. E agora eu vou colocar aqui, ó, um pouco do amora. Você pode pôr o violeta, um rosa escuro, um púrpura. É só para quebrar um pouco esse azulão aqui de fundo escuro, né? Ó, tô colocando o amora. Vou deixar esse lado mais escuro. Um pouco do amora junto com o azul marinho. Posso fazer o contorninho ali com azul marinho, que é a cor mais escura. Tô trabalhando com o pincel número 8 com cerda comprida. Isso quer dizer que não vai ficar uma linha muito nítida. Aqui, ó, por exemplo, com esse pincel grande a gente não consegue fazer aquela linha perfeita. E não precisa, não é esse o objetivo. Vou fechar aqui com azul marinho. Aí, fechado. Agora, nem lavei meu pincel. Já peguei um pouquinho do branco e vou dar umas pinceladas aqui para fazer como se fosse uma névoa, assim, lá no fundo. Só para não ficar aquela coisa sem perspectiva, sem profundidade. E vai lidando com o pincel, fazendo sumir as marcas. Tem que ficar mancha, mas sem aquela marca, não é uma nuvem. Mais um pouquinho. Vai lidando com o pincel, pode até passar o pincel sujo de branco, ó, pro lado de cá. Sem colocar branco mesmo aqui. Acho que mais uma pincelada, agora eu coloquei bastante. Fazendo sumir. Manchadinho. Pronto essa parte. Agora nós vamos fazer essa beirada aqui, ó. A primeira beirada. Agora, troquei de pincel. Peguei um pincel mais curto com pontinha. E eu vou preencher aqui, ó, essa linha, esta e esta, com amarelo ocre. Coloquei o amarelo ocre, agora eu vou dar uma pinceladinha no branco. E vou fazer assim, ó. Tô colocando aqui, coloco a tinta e dou uma espalhada na tinta. Eu não tô alisando muito. Eu vou deixar assim essa mancha
E não vou chegar na borda, bem na beiradinha. Eu vou deixar manchado assim mais pro meio. Porque em seguida, ó, mancha mesmo. Eu já vou trabalhar com o sépia. E agora sim, com o sépia, eu vou pegar a tinta na beiradinha do pincel e eu vou fazer a linha aqui, ó, mais certinha. Ó, tá vendo? Vou deixando a linha. Aqui também faço redondinho. E depois eu faço pro lado de dentro também. O sépia vai encontrar um pouquinho do azul, não faz mal. Pode sujar um pouquinho pra dentro. Ó, limpo o pincel ali. Não precisa ficar uma linha perfeita, eu não quero que fique. Eu só estou fazendo o acabamento aqui da madeira mesmo. A luz tá pegando mais desse lado, então eu vou deixar o lado de trás da folhinha um pouquinho mais escuro. Que a luz tá daqui pra lá, então essa folha lança sombra ali. Feito todo o contorno, aqui embaixo eu vou deixar assim, ó, bem escuro, que eu quero um contraste aqui nessa partezinha da frente da janela. Caso nessa passada de sépia você tenha invadido aqui muito o azul, tá vendo aqui, ó, ficou borradinho, você pode voltar com o azul do lado de dentro e fazer esse acabamento, é muito mais fácil. Só não pode passar o azul em cima do ocre, porque vai esverdear. Ó, bem mais fácil. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de baixo da janela. E eu vou começar colocando ocre nas duas partes. Eu tenho essa parte aqui que é mais branquinha. E agora eu vou passar o sépia aqui embaixo, quadradinho aqui, fazendo essa linha aqui bem direitinho. E aqui em cima, eu vou passar bem certinho em cima do risco do lápis, uma linha de sépia. Agora eu vou fazer um lado da janela. Já vou fazer esse daqui para você ver como nós vamos trabalhar essa veneziana. Primeiro, verde kiwi, o pincel número 10, só que ele tá paradinho, porque eu preciso fazer essas linhas, mas não precisa fazer muito certinho, para essa tinta não secar. Coloca umas 2 pinceladinhas de água e mistura. Ó, o kiwi vai ficar bem onde você colocou ele. Aí fica mais fácil de preencher e a pintura não vai ficar pesada por ser uma área mais extensa a ser preenchida. Agora que eu já preenchi, olha como as linhas todas estão aparecendo. Eu vou usar o pincel aparadinho de novo e vou usar o azul marinho para fazer uma sombra. E outro detalhe, eu vou trabalhar as duas janelas bem igualzinho. Primeiro, aqui ó, por fora, eu vou passar um pouquinho do azul marinho, fazendo a linha, dando uma esfumaçadinha para dentro. Pouquinha tinta, podemos colocar aqui no pratinho uma pincelada e ir pegando de pouquinho para não acontecer de encher muito o pincel e carregar muito. Uma sombra.
Aqui eu vou colocar a sombra para cá. Tá pegando luz aqui, ó. Esse vem até embaixo. Cantinho. Vou pôr aqui no cantinho também. Você viu que não tem nada milimétrico. A ideia não é sofrer. Agora eu tenho aqui a outra linha. E eu vou colocar essa sombra pra dentro da janela. Feita a linha de baixo em cima. Aqui eu tenho uma outra linha que ainda não é veneziana. Essa é a parte de sustentação da janela. Aqui embaixo também tem uma. Vou contornar aqui. Já atrás da flor aqui, ó, vai ficar mais escuro. Aqui também já vou colocar um pouquinho mais. Tenho essa próxima linha, que eu vou colocar a tinta em cima. Lá em cima eu vou fazer vou passar um pouquinho do azul aqui também, perto do sépia. Nesse ponto eu lavo o meu pincel. Agora eu vou pegando a tinta e vou começar daqui, ó, do cantinho, puxando em cima dessas linhas. Assim eu vou trazer até embaixo. Depois eu faço daqui pra lá. E depois eu vou fazer isso aqui, ó. A ideia é puxar essa própria tinta que você tem ali. Isso eu vou fazer até embaixo. Terminei aqui. Lembrando que se você escureceu demais, tem a opção de voltar assim, ó, com o kiwi do centro para fora, dos dois lados. Aí você consegue equilibrar aquele lugar que ficou muito escuro. Aí, uma pinceladinha de branco, pincel sujo de branco, eu nem lavei, tá vendo? Tem um pouco de kiwi ainda. Você vai colocar bem no meio, em cima do kiwi. Ó, 2 pinceladas. Quando você pega o ritmo, você vem colocando. Sujei o pincel uma vez no branco. Olha quantos deu para colocar. Mais um pouquinho. Agora eu vou fazer uma luz aqui, nessa linha. Mais um pouquinho. Sempre coloco no pratinho que é mais seguro. Aqui também. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Essa parte aqui, eu acho que eu vou escurecer um pouquinho mais. Um pouquinho do azul marinho. E vou deixar só um pouquinho do verde aparecendo ali, ó. Pronto, não vou colocar branco. Aí, ele fica ainda mais escuro. Bem aqui, eu tô vendo aqui uma marquinha. Aqui, ó, sai daqui, cresço e volta. O puxador, aqui é uma manchinha, aqui também uma manchinha. E depois eu cresço e faço isso aqui, ó.
Eu já adiantei a janela do lado direito, só falta iluminar e fazer o puxador. Vou fazer isso e já voltamos. Olha como ficaram as duas janelas. Nessa janela, coloquei a luz aqui, ó, do lado esquerdo. E nessa daqui também, do lado esquerdo. Agora, eu vou encher de branco, com o pincel número 6, aparado, as duas orelhas. E quando chegar aqui, eu não vou fazer uma linha dessa forma. Eu já vou deixar assim, ó, meio crespinho. Ó, preenchi direitinho, aí vou fazendo com esse mesmo pincel, quebrando aquela linha e já vai ficando pelinhos. Então, quando você preencher, já deixa esse pelinho. Isso vai facilitar muito depois. Olha aí. Só não cresça demais, tá? Porque a gente ainda vai usar o pincel 0 para fazer alguma coisinha ali. Agora, eu vou usar um pouquinho, só um pouquinho do cinza chumbo. Você pode usar o cinza lunar, o azul inverno, qualquer um desses. E eu vou colocar aqui, ó, atrás do lacinho, mais um pouquinho, sempre tirando no pratinho. Eu tenho uma linha aqui, eu vou colocar e vou quebrar também essa linha, não vou deixar uma linha nítida. Ó, coloco o risco e faço isso com o pincel, desmancho. Mais um pouquinho, que aqui ficou muito pouco. Você viu que o branquinho continuou branquinho, só que eu tenho uma marcação. Essa aqui, eu vou colocar o cinza aqui, vou puxar pra dentro, né, pra fora, porque a cabecinha tá na frente da orelha. Depois, eu tenho aqui, ó, a marcação, e essa marcação eu vou fazer, o pelinho vem pra cá. Então, eu vou fazer assim. Aqui eu tenho outra linha. E aqui eu tenho uma pequenininha. Pra fora. Esse daqui pra fora. Pra fora, assim. Aqui ficou tudo branquinho, bem grandão. A gente pode fazer uma sombra, assim, ó. Você coloca a tinta, depois você desmancha nesse sentido, que é o sentido do pelinho. Agora, eu vou usar nada, muito pouquinho, de vermelho vivo. Tiro o excesso de tinta, porque eu não quero uma orelha vermelha. Eu só quero dar, assim, ó, uma leve nuance de rosa, de rosado. E é aqui dentro, nesse pedacinho, que você vai pôr um pouquinho também. Agora, eu vou fazer o pelinho. Vou bater a tinta de novo aqui no potinho. Se a sua tinta tiver grossinha, eu te recomendo colocar um pouquinho no pratinho, uma gotinha de diluente ou água e deixar ela mais molinha, porque vai facilitar o seu trabalho. Ó, pelinho. Puxando do branco para cima do azul. Sempre bato o pincel aqui, ó, na área onde tem o branco. E saia fazendo pontinha para cima do azul. Nunca você vai fazer de fora para dentro. É só de dentro para fora. Porque aqui, quando secar a tinta, branco sobre branco vai sumir. E a pontinha é que vai ficar bem fininha. A pontinha saiu para cima do azul. Aqui, você pode até fazer também, aqui, saindo, tá aqui, ó, do branco, puxando pra cima do cinza.
Agora, essa de cá, você tem que... Aqui é a mesma coisa. Aqui, você vai colocar, saindo do branco, colocando aqui, ó, pra fora, pra cima do cinza, pra cima do rosa ali, ó. Aí, aqui você vai fazer a curva e você vai fazer esse movimento. Esse passa na frente desse. E você continua aqui, ó, colocando os seus pelinhos saindo do branco e subindo no azul, que a gente tem bem forte, então dá para ter pelinhos bem nítidos aqui. Não cresça muito, porque senão ele fica arrepiado. Não é pra gente enxergar só o pelinho. E não faça assim, 1, 2, 3, 4, que a gente veja uma separação entre eles muito paralela, muito igual. Bom, aqui eu acho que chega. Agora eu vou preencher toda a cabeça. Vou preencher aqui já o ombro, né, que são os 2 ombrinhos, essa parte aqui, menos o laço, os olhos e o nariz. Vou preencher com o branco. Fazendo da mesma forma, aqui, não deixa essa linha. Você coloca a tinta, aí você já dá uma puxadinha com o pincel número 6 mesmo. Olha, eu vejo o risco aqui, ó. Tá? Tô enxergando direitinho. Então, eu vou usar um pouquinho do cinza, primeiro aqui. E com esse cinza, eu já vou contornar aqui também esse ombro. E esse ombro. Não vou trazer aqui porque não precisa. Mas aqui eu vou esfumaciar pra dentro. Aqui eu já vou deixar crespinho, porque essa linha aqui nítida me dificulta. Então, aqui também, ó, eu vou fazer assim para os 2 lados. Mais um pouquinho, aqui eu faço também assim para os 2 lados, para dentro e para fora. Mais um pouquinho. Essa área aqui, ó, tem um cantinho aqui, que eu vou deixar escurinho pro lado de cima. E vai sumindo. Do lado de cá é a mesma coisa. Aqui, no meio das perninhas do laço, eu vou deixar escurinho também. Eu não vou fazer cabelo nele aqui, nela, né? Porque é uma coelhinha. Aqui eu esqueci de fazer o pedaço da fita, então eu desenhei agora. Não vou fazer cabelo, mas eu vou deixar essa sombra. O branco tá molhadinho, então tá bem fácil de espalhar esse cinza. E mais um pouquinho eu vou colocar a tinta aqui em cima do nariz. Viu que eu tô usando o pincel na largura. E agora eu vou puxar. Começo puxando aqui no meio, depois eu venho diminuindo e diminuindo. Mais um pouquinho, chego aqui, ó, pertinho do olho. Vou lavar o meu pincel. Eu acho que eu vou crescer um pouquinho mais essa sombra aqui, ó, do ombro. Pra gente ter mais espaço para puxar o pelinho. Do lado de cá também. Lavo o pincel. Pego aquela isca de vermelho, muito pouquinho, e eu vou fazer uma bochechinha. Não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Você viu que ela tem um sorriso? Aqui do ladinho, embaixo do olho, na ponta do sorriso aqui.
Coloco um pouquinho da tinta e vou crescendo redondinho. Aqui eu tenho a boquinha. Eu já vou deixar com esse mesmo pincel e um pouquinho do cinza, eu vou fazer uma sombra embaixo. Eu não vou colocar em cima do risco, mas embaixo do risco. E aqui tem outro risquinho, que eu vou fazer também um pouquinho de sombra. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do cinza, tá vendo essa parte aqui, ó, do ombro? Eu vou colocar um pouquinho do cinza no meio, embaixo. Eu vou crescer pra cima. Aqui, um pouquinho também, vou crescer. E depois aqui, ó. E vou fazer esse movimento. Aqui e aqui. Não é para deixar uma linha. Coloca a tinta e faz esse movimento para dentro e para fora. E agora o resto é com o pincel 0 e o branco. Você viu que já tá todo definido o lado que vai o pelinho. Ó, aqui, ó, vem pra fora. Não deixe todos do mesmo tamanho, tudo igualzinho. Aqui vai um pouquinho pra cima. A gente tem uma base escura ali, então o pelinho vai aparecer. Aqui, ó, eu vou diminuindo, porque eu tenho uma parte escura. Eu não posso puxar o pelo branco pra cima desse escuro. O pelo branco vai pra fora. Então, aqui eu tenho que diminuir. Aí, esse aqui eu posso puxar pra cima desse escuro ali. Olha como ele aparece. Daí, ele vai sair aqui maior. Porque aqui é a bochechinha. Pode ficar bem peludinho. Você viu que é um trabalho de paciência, esse aqui. Então, eu vou colocar pelinho inteirinho. Do lado de lá também. Essa parte do ombro, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar daqui do branco pra fora. Fazendo esse movimento. E aqui, eu vou fazer esse movimento. De dentro pra fora. Aqui, mesma coisa. E aqui... Em cima do nariz, eu vou puxar um pouquinho pra cima desse escuro que a gente colocou ali. No meio mais alto. E na volta, eu venho diminuindo o tamanho e fazendo um pouquinho mais curvo. Eu vou terminar os pelinhos, depois eu mostro pra você. Ó, quando você termina de pôr o branquinho... Às vezes, aqui do lado de dentro fica marcado em cima do cinza, onde você começou o pelinho. Então, você vem com um pincel maiorzinho e faz isso aqui, ó. Você viu como tira do lado de dentro a marcação do pelinho? Depois que você fez toda essa parte do pelinho, você pega um pouquinho do cinza e vai fazer assim, ó, 3 risquinhos... Aqui em cima do olhinho, que é a sobrancelha. E agora, vamos fazer o olhinho. Então, agora pro olhinho, eu vou usar o branco primeiro, na parte de baixo. Olhinhos são 3 partes, eles são exatamente iguais. Lavo o pincel. Segunda parte, eu vou colocar o verde oliva. Preenchido bem direitinho. Lavo o pincel. Terceira parte, o preto. Essa bola maior. Agora, eu vou pegar esse mesmo preto que eu acabei de pôr aqui, eu vou puxar ele aqui do lado. Ó, meu pincel tá com um pouquinho só de tinta.
Eu tô pegando esse preto ali, eu não peguei lá no pote. E eu vou puxando, vou fazendo um contorno bem de leve. Você viu que a tinta vai ficar mais forte aqui em cima, e à medida que vai descendo, vai sumindo. Aqui embaixo nem chega contorno. Agora eu vou carregar um pouquinho, porque eu já usei ali toda aquela tinta que eu tinha extra. E agora eu vou fazer aqui, ó, o verde oliva também vai levar um contorninho de preto entre o verde e o branco, mas não precisa contornar toda a parte. Você só puxa e puxa, embaixo fica sem contorno. Agora, um pontinho de branco, vou pôr aqui, não coloquei no meio, coloquei pro lado, e uma pincelada de branco em cima desse verde oliva, molhadinho. Posso dar uma espalhada, não precisa ficar uma pincelada certinha, tá? Você só não pode entortar pro lado, você tem que fazer a curvatura do olho. E com o preto, eu vou puxar aqui, ó, vou puxar três cílios. Tem que ficar muito discreto e pequenininho. Ó, já puxei 4 e vou pôr mais um mais curtinho. Geralmente um grande no meio e pros lados você vem diminuindo. Tá, agora eu vou fazer o outro olho do mesmo jeitinho. Agora eu troquei de pincel zero, peguei um mais firme para fazer aqui, ó, o nariz. Eu vou preencher de vermelhinho. Preencher vermelhinho, vermelho vivo tô usando. Eu vou fazer uma sombra de preto aqui, ó, na parte de baixo. Coloquei, preto é bem ingrato, tem que colocar pouquinho. Lavei meu pincel e ainda tenho muita tinta, ó. Aí vai trabalhando com esse preto assim, redondinho. Você viu que embaixo fica bem escuro, mas em cima fica clarinho. E já vou colocar uma pinceladinha de branco ali para fazer a luz. A boquinha, eu vou reforçar primeiro a parte de baixo. Você viu que eu fiz em cima da embaixo da linha e depois aqui eu fiz em cima da linha. Só que essa parte de baixo aqui, ó, aqui é clarinho. Isso. Agora eu vou usar o cinza chumbo, que foi o que eu usei para fazer a sombra, para fazer aqui, ó, o sorriso. Eu não vou colocar o preto porque vai ficar muito forte. Se você não tem o cinza, você vai colocar branco no preto para fazer isso aqui. E vou realçar aqui um pouquinho embaixo. Agora, bem no meio aqui, ó, um pontinho de vermelho e o contorninho de cinza nesse vermelho. Quase cobriu o meu branco, então eu vou voltar com um pouquinho do branco aqui, ó, entre o contorno de cinza. Aí. Lacinho, eu vou colocar vermelho também. Vou preencher de vermelho, com o próprio vermelho vivo. Preenchido, agora peguei de novo aquele meu zero que tá bem fininho. Olha, ele tá com uma pontinha assim, ele não tá muito firme, mas pra fazer isso daqui ele vai ficar ótimo. E eu vou fazer aqui, ó, as dobrinhas com o branco. Aqui, aquelas duas pinceladinhas marcam o meinho do laço. Aí, vou fazer uma dobrinha aqui. Você não vai pôr o branco, vou fazer outra aqui, assim. Você não vai pôr o branco só atravessando, você tem que levar ele um pouquinho pra frente.
Ali acho que já tá bom. Aqui eu posso fazer uma outra dobrinha. Aqui. Ó, leva um pouquinho pra frente. Depois eu tenho aqui, vou passar essa daqui por cima. Vou fazer uma dobrinha aqui. Passo por cima e passo aqui o outro lado também. Depois eu tenho outra dobrinha aqui. Terminando com o branco. Aí, eu tenho outra dobrinha aqui. Posso fazer aqui, ó, no final aqui, onde tá escuro, porque eu tenho o azul, posso fazer assim um pouquinho do branco ali também. Aqui não, porque aqui tá em cima da carinha do coelho. Se você passar o branco aqui, vai sumir. Só isso já fez todas as dobrinhas. Agora, nós vamos fazer aqui uma folhinha. Vou fazer aqui embaixo, porque o risco tá meio confuso, porque eu risquei e risquei outra vez por cima a folha. Vou usar o verde oliva, essa daqui tá por baixo. Eu vou fazer a folha assim meio manchadinha. Então, uma parte de verde oliva. E na ponta eu vou jogar um pouco do ocre. E aqui tem ocre, vou pôr oliva também. E vou fazer o acabamento com o branco. E aqui, bastante branco para separar do fundo. Mais uma, essa daqui que tá por trás, que foi a que ficou confusa. Porque eu risquei pequenininho, depois eu resolvi riscar maior. Puxo o oliva pra cá, não chego aqui na borda, tá? Ponho o oliva aqui, ó, embaixo da flor. Vou colocar um pouquinho do ocre desse lado pra separar uma flor da outra. Um pouquinho aqui na ponta, vou terminar com o oliva aqui. Você viu que é bem manchado. E agora a luz que é o importante, branco. Vou colocar o branco aqui e vou puxar pra cima. Por quê? Porque esse lado tá por cima dessa e eu preciso deixar clarinho aqui. Olha só. Mostrou que tá por cima. E essa daqui eu começo com oliva. Desse lado de cima eu vou deixar pro ocre. Assim eu já defino a área de luz aqui, ó. Vou terminar de preencher com oliva. Branquinho. Primeiro separo ali, aí eu já defini. Aqui o centro vem pra baixo. Acabamento com pincel zero, com o verde oliva. Faço abuso das curvinhas. Já faço aqui, ó, essas gavinhas. Já faço aqui a ranhura. Aquele semi-contorno que eu gosto. Ali ficou em cima do escuro, então eu vou pegar um pouquinho do branco e faço do mesmo jeito, ó. Olha que legal que fica. Aqui, essa mesma coisa. Posso pôr um escurinho aqui. Uma pontinha. Um acabamento aqui. Um pouquinho de branco no pincel, uma pinceladinha no centro. Não precisa nem começar na ponta e nem terminar na ponta. Faz isso aqui. Então, vou adiantar as folhas, mais essa folha e as folhas de cima. Olha, terminei as folhas e agora eu vou fazer esse botãozinho aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho da cor aparecendo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do rosa chá.
Eu vou completar com o verde oliva. Tô fazendo com o pincel número 2, tá? E um pouquinho do branco, bem pouquinho. Vou colocar uma luz aqui. Um pouquinho de luz aqui. Você viu que de um lado, do outro lado, tem muita tinta no pincel. Vou aproveitar e vou pôr aqui no centro. Puxando mais um pouquinho pra cima. Agora eu vou disfarçar ele um pouquinho. E a última pincelada bem no centro. Aí eu puxo para os dois lados. E um pouquinho no meio pra frente. Vou realçar um pouquinho aqui a luz e um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou puxar essas pontinhas. Aqui, ó. Não precisa ir muito longe. Prontinho, e vou colocar um cabinho aqui. Eu vou fazer o botãozinho lá de cima do mesmo jeito. Com o pincel número 6, eu vou trabalhar com o rosa chá, o amora e o branco. Então, eu vou começar com o rosa chá, que é a cor, digamos, base. Mas eu não vou preencher inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, na área da sombra. Já vou colocando em todas as pétalas. Essa daqui eu vou colocar aqui, ó, na ponta de baixo. Você viu que eu não tô deixando linha também. Linha só onde uma tá por trás da outra. Depois eu dou uma esfumaçada, assim. Eu limpo o meu pincel. Nesta aqui, eu vou colocar uma dobra aqui em cima e vou puxar o rosa chá aqui pelo meio. Olha o tanto de espaço que sobrou. Eu vou usar um pouquinho do amora, fazendo uma segunda sombra. Mas é só uma puxadinha, não precisa colocar inteiro, cobrir o rosa chá. É só para dar um pouquinho mais de profundidade. Viu como o rosa chá tá aparecendo? Agora, eu lavei meu pincel e vou usar o branco na parte restante. Vou começar aqui. Também não vou colocar uma linha redondinha, lisinha ali fora. Eu vou deixar assim, ó, meio crespo, tá vendo? Ó, não tem uma linha reta. E depois eu dou pinceladas com esse branco pra cima do rosa chá. Aqui eu tenho que ter uma linha de branco, aí aqui não. Aqui eu vou colocando o branco e dou pinceladas para cima do rosa chá, sem cobrir o rosa chá também. Isso é importante. Esta eu vou pôr aqui, ó, o branco. Puxo para cima do rosa chá. Agora, esta eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. E eu já vou fazer aqui a dobrinha com o branco. Ó, uma ali e uma aqui. E esta eu vou pôr o branco aqui, ó. Fazer aqui redondinho. E vou puxar, que eu quis fazer essa daqui meio de perfil. Aqui as duas pétalas se encontraram. Eu vou pôr um pouquinho do rosa chá nessa de trás. Ali, só para separar. E eu tenho aqui o miolinho, que eu vou usar o amarelo ocre. Coloquei, puxei para fora. Agora eu pego o pincel 0. Pincel 0 e durinho. E o sépia. E eu vou colocar aqui, ó. Tipo um contorninho. E vou dar umas puxadinhas para cima. E agora eu vou finalizar aqui essas pontinhas, a beiradinha,
com uma porção de pinguinhos de amarelo ocre, que vai subir um pouquinho para cima desse rosa chá aqui, desse branco. E em cima do amarelo ocre, eu ponho uns branquinhos. Só na ponta, não põe aqui embaixo, não. Deixar mais escurinho aqui, porque é isso que vai me dar profundidade. Posso, depois disso, pegar o zero e o branco e fazer alguns remendinhos. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Contorno. Aqui, ó, na dobrinha. Acertar alguma coisinha que ficou risco aparecendo. Aqui já ficou bem contornado. Aqui não vou colocar nada. E pronto. Agora vamos fazer a flor lá de cima. Esta aqui nós vamos fazer com as mesmas cores. E eu vou começar com rosa chá aqui, ó, em volta do miolo. Também puxando pra fora. Colocando sempre, que eu vou puxar um pouco no meio, colocando sempre na área que tá por trás, porque essa é a sombra. A área que tá por cima vai ficar no branquinho. Essa, por exemplo, vai ficar aqui, ó, por cima dos dois lados. Aqui eu deixei aqui um espaço para fazer uma dobrinha. Então, eu vou colocar o rosa aqui. Essa ficou por trás, por cima desse lado. Viu como não tem muito compromisso? E agora, um pouquinho do amora. Só para dar um contraste. Porque a gente usou um pouquinho do amora ali. E eu quero usar aqui também. Ó, e completo com o branco, mas deixando assim, esse aqui, ó, todo crespinho, ó, aqui, ó, vai colocando a tinta e só limpa o pincel mal por cima do rosa chá. Essa daqui, ó, branco, separando. Coloco o branco nesse espaço que sobrou e puxo para cima do rosa chá. Aqui também, branco desse lado, rosa chá com branco. Esta ficou aqui, ó, por trás da folha. Então, é só esse ladinho, esse pedacinho ali que tem. Ah, que era uma dobrinha, né? Já foi, passei por cima. Você viu como a gente não tem, assim, aquele compromisso? Tem que ficar assim, Lu, eu tenho que fazer desse jeito? Não! Eu tô dando pra você uma opção. Uma opção. Você pode mudar a cor, você pode mudar a forma, você pode fazer bem direitinho, você pode deixar todo cheio de manchas. É você que manda. Eu só dou uma opção de trabalho, te dou uma ideia, uma sugestão. Amarelo ocre. Agora eu vou colocar aqui no meio uma pinceladinha de sépia e eu vou trabalhar os pistilos com o sépia aqui, ó, em volta do amarelo ocre. E trabalhando com aquele pincel mais durinho. E para fora desse sépia, eu vou pôr a camada de pontinhos amarelo ocre. E é nesse que eu vou colocar o branco. Em cima do amarelo ocre, mas não tem que acertar os pontinhos. E nem pode pôr uma carreirinha bem certinha também. Ele tem que ficar assim. Aí, aqui dentro, ó, eu posso pôr umas pinceladinhas só para dar uma clareada. Olha como levanta aqui o miolinho.
Aí. Também posso fazer um acabamento ainda aqui com o branco, caso necessite, onde o risco ficou aparecendo. Prontinho. Agora a gente espera secar para fazer o fundo. A pintura está totalmente seca. Eu vou pegar aqui o pratinho. Vou usar o pincel número 10, sem aparar, com bastante cerda. E vou colocar um pouquinho de água aqui, ó, em volta. Eu não vou borrifar, porque o meu borrifador está com defeito. Então, eu vou colocar água com pincel. Toda a volta aqui do trabalho. Aqui do lado não precisa, porque eu só vou colocar o fundo aqui perto das flores. Mas eu vou colocar água uns 2 centímetros para fora. Para caso cresça, não parar e fazer uma mancha. Aqui em cima também. Todos os cantinhos. Que não tava tão seco, tá vendo? Fez uma manchinha. Faz mal não, vou fazer fundo ali. Nesse cantinho aqui um pouquinho só. Agora eu vou pegar um pincel mais aparado, mais curtinho. Eu vou colocar uma pincelada aqui no pratinho. Aqui tá seco. Uma pincelada de cinza chumbo. E vou colocar uma pincelada de amarelo ocre. Eu vou começar com o cinza chumbo aqui nos cantinhos. Ó, vou fazendo cantinho, sem levar muito pra fora. Esse é mesmo nas entranhas. Cantinhos. Não é pra fazer contorno, tá? Ó, e já termino assim, ó, fazendo esse movimento redondo. A água vai levar um pouquinho ainda mais para fora. E isso, quando seca, dá um efeito aquarelado, assim, fica bem legal. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, porque a gente tem esse rabinho aqui e tem a janela que vem até cá no final. Então aqui, ó, vou colocando, limpando o pincel, por aqui acabou a tinta. Se ela crescer, vai vir até aqui e já vai ficar totalmente em branco essa parte. Na parte de cima eu vou fazer do mesmo jeito. Essa parte aqui, ó, em cima da flor, coloca só uma manchinha, só um pouquinho. Não cresça, porque senão vai ficar muito na diagonal o trabalho. Colocando um pouquinho aqui também. Olha, uma pincelada deu para fazer toda a área do fundo que eu queria. Agora eu vou pegando o amarelo ocre e vou fazendo só nas pontas. Ainda tá úmido e não é para fazer uma camada de cinza e uma camada de ocre. Você vai fazer, você já fez a camada de cinza, agora o ocre você pode partir aqui, ó, do canto de cima do cinza e fazer só umas manchinhas, não é preciso pôr o ocre inteiro, ó. Quase já terminei com o ocre e ainda tem um monte aqui no pratinho, ó. Quase toda pincelada ali. Ó, manchinhas, só manchinhas. Vou deixar um pouquinho mais escuro com o cinza aqui. Prontinho. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem para Páscoa. Vamos fazer para vender, para enfeitar a casa. Embora coelho não tenha nada a ver com a Páscoa, mas é um símbolo comercial. Esse risco você encontra disponível na minha página
www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E o beijinho de hoje vai para... Essa é minha aluna virtual Rosemary, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela segue o canal Sonalu Pinturas no YouTube e gosta muito. Quando reproduziu a aula da cachoeira com arara, pediu que a filha Débora enviasse uma foto para mim. Rosemary, você é linda e sua pintura também. E hoje o beijinho especial é seu.